Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo do 1 em diante, que diz assim: a vinda do Espírito Santo. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: a vinda do Espírito Santo. Atos 2, do 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vejam bem. Existe um decreto, uma ordem de Jesus Cristo. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo poder. Entende, irmãos? Eu subirei ao Pai e enviarei o Consolador para habitar, para morar dentro de vocês. E eles quem? Os discípulos de Jesus obedeceram e foram para Jerusalém. Daí então se cumpriu o dia de Pentecostes, que a chegada do Consolador. Então, irmãos, o Espírito Santo foi esse exato momento, o batismo dos homens, dos discípulos, estavam sendo batizados com o Espírito Santo de Deus. E acontece que veio um grande vento. E nesse vento veio voando as línguas como que de fogo. Irmãos, e pousando sobre cada um, eles ficaram cheios, tão cheios, que começaram imediatamente a falar em outras línguas, que geralmente as pessoas costumam falar em línguas estranhas, né, irmãos? Começou a falar, tudo cheio do Espírito Santo, só que eles eram judeus. Eles eram daquela região ali. Então acontece que tinha vindo pessoas de todas as áreas do mundo inteiro para aquela cidade de Jerusalém. Aqui, ó,
acabamos de ler. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso quer dizer, irmãos, que cada um tinha um idioma diferente, uma língua diferente. Sabe, irmãos, é a mesma coisa de hoje em dia você ir na Alemanha, e na Itália, e nos Estados Unidos. É você, sabe, cada povo tem uma forma de falar, de se comunicar, tem um idioma. Então, era como todo povo que estava ali reduzido, um ou outro era de uma nação, um país diferente. Entende, irmãos? Meio que se entender a língua do outro. Mas quando eles ouviram os homens, os discípulos de Jesus Cristo, falando em línguas estranhas, eles imediatamente recebiam a mensagem. Vamos dizer um exemplo. Olha, você consegue entender? Esse está se cumprindo aqui agora, sabe? A promessa que Jesus Cristo fez. O dia de Pentecostes. Está acontecendo isso. Sabe? É tipo uma mensagem. Estou dando um exemplo. É uma mensagem que eles, em outras línguas, sabe? Em línguas estranhas, e não na língua que era do país que ele morava, mas tinha um mistério aí no meio que ele conseguia entender. E as coisas de Deus é assim, irmãos. O de repente de Deus acontece em dias normais. Então a gente tem que estar preparado, tá certo? E assim aconteceu na vida dos discípulos. Mas por que aconteceu? Porque obedeceram e eles foram para Jerusalém, até que eles fossem revestidos de todo o poder, que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. Entende, irmãos? Só aconteceu por obediência, porque se eles tivessem, isso não vai se cumprir, eu vou para outro lado, eu vou para outra cidade, não iria se acontecer. Eles precisavam estar reunidos em comunhão, sabe? Num determinado lugar que Jesus ordenou. Então, irmãos, a obediência vai te levar a viver o sobrenatural na presença do Senhor Jesus. Você tem que estar posicionado, alinhado com os céus. Muitas das vezes você diz: por que eu não tenho certo talento? Por que eu não tenho certo dom? Por que eu não recebo, sabe, um batismo com o Espírito Santo? Por que eu não consigo adquirir os dons espirituais? Porque cada um é dado conforme a sua capacidade. Você acha que vai receber algo se não vai usar? Jesus vai te dar algo para você utilizar, pôr em prática. Não só edificar a sua vida, mas também a do teu próximo. Então, vá para o lugar que Deus te direcionou. Isso é tão poderoso, irmãos. Talvez a gente está servindo de casa, meio que afastado, ou dentro da igreja, mas não está se envolvendo com a obra. Sabe, irmãos? Ou está distante do primeiro amor. Começa a cavar o poço e mais profundo para tu ver se Deus não vai te revelar o oculto e o escondido. Começa a jejuar, começa a se consagrar,
Pra tu ver se tu não vai ser uma arma afiada nas mãos do Altíssimo. Irmãos, o Senhor manda, mas Ele quer que a gente esteja, sabe, alinhado com os céus para que isso aconteça. O Senhor manda, mas Ele quer que a gente esteja, sabe, sensível, pronto para receber. E é assim que você recebe, por estar tão sensível, tão cheio da presença, assim você transborda e é impactado, é alcançado outras vidas. Pela misericórdia de Deus, outras vidas são alcançadas pelo que Ele tem feito através da sua. Tudo por quê? Posicionamento, obediência. Então, irmãos, é necessário a gente estar obediente à palavra de Deus, à vontade do Senhor, sabe? Íntimo dele. Porque o filho que verdadeiramente me ama, guarda os meus mandamentos para não pecar contra mim, para não transgredir a palavra contra mim. Entende, irmãos? Então, isso é posicionamento. Então, você tem 2 filhos. Talvez você seja pai, talvez você seja mãe. E você tem 2 filhos. Um ama você, obedece você. Mas existe outro que ama você, mas mesmo assim não te obedece tanto. Não está tão próximo de ti. Então, qual é dos 2 que vai receber mais algo, mais afeto, mais atenção? É aquele que procura, é aquele que se importa. Tá certo, irmãos? E é assim que as coisas acontecem, mas Deus não ama mais um do que o outro, não. Ele ama a todos igualmente. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Todos são importantes para você. Você consegue compreender? Mas quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem prazer de estar diante dele, em comunhão, em intimidade, mais ele se revela a nós. Então, irmãos, se posicione, se alinhe. Não queira apenas contar testemunhos antigos de terceiros, ou talvez de você mesmo. Testemunhos antigos, queira testemunhar o agora, o que Deus está fazendo. É aí que a gente reconhece que alguém está continuamente sobre a rocha, que é Jesus. É a pessoa que tem testemunho para edificar, para alimentar a vida de alguém. Talvez você passe por algo, irmãos, que nem necessariamente precisava passar. Mas porque Deus quer te usar para outras pessoas, você passa primeiro. Para você ter conteúdo, para você ter autoridade sobre o assunto. Tá certo? Deus não faz nada em vão, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vai valer a pena. Amém? Confie, acredite, deposite a tua esperança em Deus, somente em Deus. Tá certo? Vamos orar e entregar essa mensagem para que a gente esteja cada vez mais em comunhão, em unidade, fortalecidos aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos, Senhor, sabedoria, inteligência e discernimento da Tua palavra. Nos dá sensibilidade, estratégia, quando necessário for, quando preciso for, meu Pai, para certas situações, posicionamentos que o Senhor quer para que a gente venha
receber uma nova porção, entrar em uma nova estação. Glorificado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Continua, meu Pai, se revelando a nós, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Nos guia, nos molda, nos capacita, nos faz ir além, Senhor. Queremos estar no centro da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. E lembre-se, esteja pronto, esteja preparado, porque o de repente de Deus acontece em dias normais. É de repente mesmo, irmãos, que o vento sopra e Deus chega com um batismo, e Deus chega com um renovo, sabe? Com uma promessa, com uma direção, sabe? Com uma bênção. Se posicione, te alinha, que Deus vai te honrar, tá certo? Eu agradeço a minha rica oportunidade, fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Seja a boca de Deus e compartilhe essa mensagem. Amém? Conto com a ajuda de todos e te encontro no próximo vídeo. Fui!